Que maravilha, gente, ó. Reta final de 2025, a gente precisa fechar o ano com chave de ouro. Já pensando em 2026, mas ainda aqui, ó, fechando 2025. É importante fechar 2025 com chave de ouro. André, dá um bom dia aqui pra mim, só pra eu visualizar você na live, por gentileza. Dá um bom dia, por favor. Dá um bom dia. Tá? Então, assim, nós precisamos fechar 2025 com chave de ouro. Você precisa fazer isso. Gente, não crie hábito ruim no seu cérebro. Aquele hábito assim. O momento tá propício. Bom dia, Andréia. Você tá bem? Bom dia, Luciano! Eu estou ótima, e você? Que maravilha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou aqui com o meu café e é maravilhoso começar a semana assim, conectada com o número 1 da Atlântica Natural. Começar a semana conectado com todo mundo e da Atlântica que está focado no negócio. E a gente tem 3 requisitos aqui, né? Eu vou até pegar ali, porque eu acabei de tomar café, né? Primeiro, o café, né? Porque o café já começa bem. Eu adoro café, gente. Eu amo café. Eu amo café. Eu sou assim, cara, enquanto eu não tomar um cafezinho, parece que eu não acordo. Eu preciso tomar um café. Às vezes eu fico ali fazendo algumas coisas. Na hora que eu tomo café, eu desperto, né? Não tem mais alguém que é assim, gente? Eu sou assim, cara. Eu gosto de cafezinho. Eu não tomo café. Eu já tomei muito café ao longo do dia. Hoje eu não tomo tanto, né? Mas de manhã, assim, dois horários que eu adoro tomar café. De manhã, logo quando eu acordo. E de tardezinha, assim, lá após 5 horas, eu adoro tomar um cafezinho, tá? 2, manda essa live para um máximo de pessoas. Quem conhece pelo menos 5 mulheres aí, gente? 5 mulheres. Você conhece 5 mulheres? Manda essa live para 5. Não se trata de Atlântica Natural, não se trata. A gente vai falar de autoestima, de business, de empreender. Então manda sim para 5 mulheres. Se você gosta de 5 mulheres aí, manda essa live para 5. Eu quero mandar para 5. Não, manda só para 5 só, tá? Manda para 5 aí. Todo mundo senta o dedo. Chama lá o teu grupo lá, que hoje o papo vai ser incrível. Vai ser incrível. Andréia, antes de a gente entrar no tema principal, esses bate-papo, né? A caneta e papel na mão é importante também. Depois você pode deixar essa live, vai ficar gravada, ok? Você pode aí utilizar aí para ver sempre. Bom, André, hoje é 22 de dezembro, hein? Tempo, ó. Sim, ó. Tempo voou, deu uma decolada. Sim. Eu adoro essa data, eu gosto muito dessa data. Tá? Porque geralmente as pessoas estão mais emotivas, né? As pessoas gostam mais de estar junto com os amigos, com os parentes, com a família, né? É uma época que a galera gosta de comer bem, né, Andréia? Sim, é uma época maravilhosa. Esse ano, inclusive, eu sou a mais velha de 6 irmãos. E olha, esse ano, de uma maneira inédita, nós vamos conseguir reunir todos os irmãos, porque a gente mora em cidades, estados diferentes, são sei lá quantos sobrinhos, perdi as contas, e esse ano, excepcionalmente, graças a Deus, vai estar todo mundo reunido. E aqui, quando a gente se reúne, Luciano, é muito divertido, porque aqui a gente tem corintiano. Salve, nação corintiana! Aqui a gente tem corintiano. Tanto por Vasco, cara. Ô, coitado. Mas aqui a gente tem corintiano, São Paulino, palmeirense, até palmeirense a gente tem nessa família. Olha, a gente já tá aceitando de tudo. Mas é muito divertido, porque é justamente essas diferenças, né, que a gente, na nossa família, a gente acha engraçado, a gente acha curioso. E então essa diferença, e ter uma família grande, eu acho que também refletindo no empreendedorismo, né, fez eu compreender mais cedo, talvez, as diferenças de personalidade, né, as diferenças eu adoro essa data, porque assim, mais do que tem gente que às vezes religiosamente não gosta muito e tal, mas acho que é um momento que não se trata disso, trata de você mais perto da família, reunir, comer bem, bater papo, chamar os primos, né?
Quantas vezes... Aí a gente precisa disso, né? A gente tem filho, pegar os primos lá, os sobrinhos. É Sim. muito legal. Isso cria memória afetiva, né? Essa memória daqui a 10, 15 anos... Você vai estar lembrando desse momento. Eu acho muito legal, muito divertido. Aproveita essa data para você ligar. Para outra coisa, para você perdoar. Né? Tá aí uma data tão legal para... De repente a pessoa tem gente brigada com a mãe, com o pai, que aconteceu alguma coisa. Cara, perdoa, perdão. Segue vida, porque às vezes você está presa em uma situação que, né, você fica se corroendo. Então, libera perdão. Acho que uma data é muito propícia a isso. Você não acha, André? Com certeza, Luciano. Olha, acho que você falou tudo. Eu acho que duas coisas que Jesus, quando veio ao mundo, ele falou muito, né, sobre isso, foi sobre amor e sobre perdão, né? Inclusive no livro que eu tenho, né, escrito Eu, Simão, o escolhido para carregar a cruz, quando tem esse encontro de Jesus com Simão, esses são os pontos principais que Jesus conversa com Simão, é sobre isso. É sobre perdão e sobre amor ao próximo, né? Você não precisa gostar de ninguém, não, mas amar. Claro. Amar, aquele amor, respeito, né? Então, essa data eu acho que é sobre isso, com certeza. Verdade. Mas vamos embora, vamos lá. Vamos lá. O que interessa, antes de a gente entrar para um tema principal, tá? Antes de a gente entrar para o tema principal, a galera quer conhecer um pouquinho a Andréia do Vale, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho lá da tua história, onde você nasceu, qual foram os primeiros passos profissionais que você teve na sua vida. Conta um pouquinho dessa sua linda trajetória. Eu tenho certeza que cheio de coisas boas, cheio de obstáculos também, deve ter tido baixos e altos. Conta um pouquinho para essa galera. Tá. Quem é Andréia do Vale? Tá, eu vou resumir, acho que eu vou trazer só alguns pontos aqui que podem ser interessantes para você que tá aí assistindo, né? Para você que pode pensar que só a tua história é ruim. Não, eu vou te contar. Então, eu sou a mais velha de uma família de 6 filhos, né? De 6 irmãos. E eu nasci, então, minha mãe tinha vindo do interior muito jovem. Minha mãe veio trabalhar em São Paulo, ela tinha 12 anos. Quando eu nasci, ela tinha 19. Então, sempre foi uma vida com muita dificuldade. Eu tive padrinhos, né? Madrinha, padrinho, que ajudaram minha mãe a me criar. Eu falo mãe porque meu pai, logo cedo, ele deu linha na pipa e largou minha mãe com 6 crianças. Então, sempre por isso que eu falo da minha mãe e dos meus padrinhos. E minha madrinha e meu padrinho, eles tinham um bazar, uma lojinha na Vila Sônia, né? Quase já quando termina São Paulo. Então, eu cresci, Luciano, dentro de uma loja. Fui criada dentro de uma loja. Ali era onde eu cresci. Minhas memórias todas da infância foram dentro dessa lojinha. Então eu já cresci, Luciano, com uma veia empreendedora. O empreendedorismo, ter um negócio próprio, comprar para revender, tudo isso desde da minha tenra infância sempre fez parte da minha vida, sabe? Então eu lembro de pequenininha ir com os meus padrinhos até a 25 de março para fazer compras, para trazer para o bazar. Então eu já cresci com isso. E tem uma coisa que eu quero falar sobre isso, Luciano, porque é uma coisa onde eu tenho mais encontrado resistência nas pessoas hoje em dia. É o seguinte, eu sempre fui muito sonhadora. Muito sonhadora. E eu tenho sentido falta disso nas pessoas. Eu me lembro que meu padrinho, ele falava que eu era uma rica trans. Ele não usava essas palavras, mas ele falava que eu tinha nascido com cabeça de rico, com cabeça de rica, no corpo de pobre. Por quê? Porque desde pequenininha, quando eu assistia Sessão da Tarde, que eu assistia filmes e que eu assistia Aladdin. Ai, um dia eu vou conhecer o Egito. Aí eu via um filme e falei, nossa, um dia eu vou lá conhecer Paris, um dia eu vou estar lá na Torre Eiffel, um dia eu vou estar no Big Ben, ai, um dia eu quero ir na Suíça. Então, eu pequenininha falava essas coisas e eles não falavam, é impossível, mas eles falavam, meu Deus do céu, nasceu com cabeça de rica. Sempre fui muito sonhadora. E eu tenho sentido falta disso nas pessoas, Luciano. Verdade. Eu tenho sentido... A gente precisa sonhar mais, né? Eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão muito politizadas, estão muito... aquela coisa toda, e as pessoas estão muito
preso no momento, esquecendo que tem um futuro que ela pode construir, né? Pode sonhar depois de coisas boas, né? Isso. Ô, André, e aí você já nasceu já ali no mundo empreendedor ali, né? Sim. E quando você se deu assim, já como adulta, qual foi o espaço que você deu assim na sua vida profissional? Como é que foi isso? Aí, Luciano, como eu sempre fui muito sonhadora, sempre me via e eu comentava, e eu lembro que era pequenininha, eu queria aprender a falar inglês, eu falava que eu ia aprender a falar inglês, depois espanhol, depois francês, e todo mundo achava aquilo o máximo. E quando eu falava que eu ia conhecer os lugares que eu via na televisão, eu lembro de isso repetir-se na minha vida, essa frase: olha, se você quer tudo isso mesmo, você vai ter que estudar bastante. Opa, pronto. Era isso que eu precisava, de uma receita, de um endereço. Como é que eu faço para alcançar isso que eu tanto sonho? E falaram que eu tinha que estudar muito. Ah, é isso? Luciano, então pensa o quanto eu sempre fui apaixonada por ler, por estudar, porque se era aquilo que iria realizar os meus sonhos, se ler, estudar, iria me dar a vida que eu sonhava, pronto, era isso que eu precisava saber. Então eu sempre estudei muito, sempre amei estudar, sempre estive entre as melhores da classe. Eu nunca fui a melhor, sabe? Mas eu sempre fui a segunda melhor. Sempre tinha uma japonesa, sempre tinha uma japonesa na minha vida que tirava 10 em tudo. Eu tirava 10, 9,5, né, sabe? Eu ficava ali, né? Porque eu também tinha muitas responsabilidades. Eu fui uma criança com muitas responsabilidades. Desde muito cedo eu tive que cuidar dos meus irmãos. Quem aqui foi pobre como eu entende do que eu estou falando. E aí, Luciano, eu estudei muito. A vida inteira eu estudei em escola pública. Então, quem estudou em escola pública sabe né, como é ruim. E aí, mesmo assim, Luciano, eu entrei na USP em odontologia. No ano que eu entrei, eram 33 candidatos por vaga. E eu estava ali competindo com pessoas que tinham estudado em escolas particulares, as melhores do Brasil. E eu estava ali competindo. E eu consegui entrar. Foi uma vitória, assim, é algo da qual me orgulho muito, porque só eu sei o quanto foi difícil entrar. Agora, Luciano, mais difícil do que entrar foi sair. Porque se eu tive que estudar para entrar, para sair, Luciano, para me formar, misericórdia, eu estudei foi demais. E eu trabalhava o dia inteiro em loja de sapato, depois eu fui trabalhar em escritório, mas eu trabalhava o dia inteiro e a minha faculdade era das 7 às 11 da noite. E eu chegava em casa 1h da manhã para no dia seguinte estar 8 horas da manhã na loja ou no escritório. E eu me formei em odontologia, que era uma profissão que sempre me encantou. Eu exerci por 8 anos. Mas, Luciano, aí que eu quero fazer um convite para você que está me assistindo, fazer uma reflexão. Eu me via ali no consultório e muitas vezes o dia a dia vai tomando conta da gente, vai nos enrolando, vai virando uma rotina, você se vê presa na semana que vem, no mês que vem, você vai indo, quando você vê, você já está envolto naquele novelo. E eu lembro de um dia eu estar ali sentada na cadeira e eu lembro de me olhar assim em volta, já fazia anos que eu estava naquele consultório, e eu lembro de peraí, se tudo der certo, daqui 20 anos, eu vou estar aqui ainda. Meu Deus! Você entendeu, Luciano? Nossa, isso é forte demais, porque a gente se adapta às coisas, a gente se acostuma com isso, quando passa você... Eu tava vendo, você tá falando aqui agora, eu tava vendo um pedaço de um vídeo do Marçal, né? Ele tá falando disso, tem gente que tá 10 anos no mesmo emprego, no mesmo de uma casa, no mesmo não sei o quê. E esses dias, meu pai, né? Eu tenho um apartamento que eu deixei com meu pai, e aí ele falou: Luciano, eu já tô 8 anos no seu apartamento. Eu falei: caraca, já tem 8 anos? Como o tempo passa e você vai se acostumando com isso. Na mesma situação, com o mesmo ganho, com o mesmo que... Então você olha, caramba, você parou às vezes até de sonhar, né? Então, aí eu trabalhava de segunda a sábado. Dentista, Luciano, trabalha na posição ponto de interrogação, né?
Quando chegava no domingo, o domingo voa. Porque você já tá detonada, aí você não tem mais vontade de fazer nada, você quer deitar no sofá, você não quer assistir nada, você não quer fazer nada. Quer dizer, eu ia ficar anos e anos presa nessa rodinha, os anos iam passar, eu ia conseguir fazer o quê? Tirar férias no final do ano e ir pra uma praia. Gente, eu falei, não, peraí, eu amava o que eu fazia, eu adorava que uma pessoa chegava no meu consultório com dor, que chegava no meu consultório se achando feia, chegava no meu consultório que não conseguia arrumar um emprego porque os dentes estavam estragados, não conseguia arrumar um namorado, uma namorada porque estava com a boca podre. Então assim, eu adorava resolver a vida daquela pessoa, devolver o sorriso, devolver a saúde, mas eu não gostava de onde aquilo estava me levando. Não era a vida que eu queria. Então eu comecei e falei, peraí. Então eu vou passar a vida inteira aqui. Eu sempre olhando essas paredes. Luciano, foi aí que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E eu acho que quando a gente volta a sonhar, quando você começa a ter essas ideias, não, peraí, não é esse o estilo de vida que eu quero algo diferente. Eu acho que revela, né? Acho que Deus abre um véu e te mostra as oportunidades. Eu acho que a tua parabólica, né? Tua antena parabólica fica captando. Sei que um dia eu cheguei em casa, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Eu cheguei em casa, eram umas 9 da noite e tinha um amigo meu em casa e ele era engenheiro mecânico, super bem sucedido, de uma família judaica, um cara que eu admirava muito, que respeitava, um cara muito inteligente e trabalhava numa grande multinacional. E eu lembro que eu cheguei em casa, oi, você tá aqui, tudo bem? Aí eu lembro dele suando, eu lembro dele assim, que ele tava começando também. Eu lembro que ele senta aqui, Andréa. E aí, ele virou pra mim e falou assim, Andréa, me fala uma coisa, qual é seu sonho? Quais são seus sonhos? Qual é seu sonho? Nossa, a vida inteira ninguém tinha me perguntado isso. Nunca. Nossa, e eu lembro até hoje, isso foi em 1997. Eu sei, você que tá assistindo, falando, nossa, 97 eu não era nem nascida. Fica na tua aí, tá bom? Era 1997 e eu lembro da lista que eu fiz dos meus sonhos, pra você ter uma ideia do quanto aquilo foi forte. E aí ele me perguntou, fazendo o que você faz hoje, você vai realizar esses sonhos? Falei, ixi, é ruim, hein? Já tem os 2 insights aqui, o treinamento já começou, tá, gente? Primeira coisa, lista dos seus sonhos. Sim. Lista dos seus sonhos e segundo, fazendo o que você está fazendo hoje, você vai conquistar essa lista de sonhos. Eu acho que depois da live é muito importante a pessoa fazer isso, né? Sua lista de sonhos, que a pessoa esquece o que você quer realizar e o que você está fazendo hoje vai ser capaz de levar você a esse sonho. Pode prosseguir, André. Então, e aí, Luciano, eu vi que não. Por mais que eu gostasse do que eu fazia, aquilo não ia me dar a vida dos meus sonhos. E eu lembro que eu estava no comecinho da minha gravidez, quando isso aconteceu. E uma das coisas que eu quero falar com você que tá aqui na live, que você que é mãe, né? Uma coisa, Luciano, que talvez os homens nunca vão entender, que assim, é contra-intuitivo você dar à luz um bebê, você ter um filho, você realizar um sonho, você descobrir o que é um amor que você não faz ideia do que é você ter um filho. E aí depois de 4 meses, 6 meses, eu nem sei como é que tá a CLT hoje em dia, você depois de 4 meses, 6 meses, você tem que deixar essa criança, esse bebê, que às vezes tá amamentando, você precisa amamentar ainda, você deixar numa babá, numa creche, deixar com a tua mãe, deixar com a tua irmã, é contra-intuitivo, Luciano. É um sofrimento muito grande. Para criança. Já foi esse estudo, busca que esse primeiro ano de vida, os primeiros 2 anos principalmente, né? Mas principalmente os primeiros meses, sim, quando você larga teu filho, né? Sim. É a parte mais importante do filho. Tá junto com a mãe. Nossa, realmente é incrível, realmente. Exatamente. E isso é muito importante, como o nosso mercado, que a gente vai tocar nesse assunto, é importante para a mãe, para tantas pessoas que possam empreender a partir de casa. Você pode cuidar do teu filho,
e desenvolver esse tipo de negócio. Pode prosseguir, André. E exatamente isso foi um ponto crucial para mim em escolher esse segmento. Porque eu já empreendi em outros setores, em outros segmentos, mas só o multinível me permitiria e me permitiu, Luciano, estar trabalhando, estar no telefone, e ver meu filho jogando bola na quadra. Só eu como empreendedora de multinível, podia saber que horas que meu filho chegou da escola, se ele tinha lição, cadê os amiguinhos que estavam ali brincando com ele. Eu como empreendedora de multinível, eu consegui de verdade ser presente na vida dos meus filhos. Que isso para mim era muito importante, porque eu também sabia, assim como você falou, que isso seria importante para eles. Foi a retomada, como foi a sua entrada para esse mercado de multinível, que você conheceu esse mercado? Como que foi essa sua entrada, essa sua trajetória? Então, aí, Luciano, o Alexandre me apresentou a Amway, tá? Então foi a Amway já me apresentou esse modelo de negócio que para mim fez todo sentido, porque a gente trocaria, né, os hábitos de consumo. Você ia continuar usando sabão de lavar roupa, você ia continuar usando o produto para limpar a casa, só que só ia mudar de marca. Você não ia ter que, sei lá o quê, não. Você ia apenas mudar de marca, só isso. E aí então eu comecei a fazer Amway e num momento em que no Brasil, naquele momento no Brasil, Luciano, a Amway tinha 3 tabelas de preço por mês. O produto tinha um preço do dia 1º ao dia 10, do dia 11 aumentava, do dia 11 ao dia 20, dia 21 aumentava, 21 até 31. Era uma época, era tudo dolarizado, era tudo muito caro, era muito difícil construir um negócio naquela época. Agora, a Amway tinha um sistema de treinamento, que era a Pronet, que inclusive é o que o nosso presidente quer fazer uma adaptação aqui para nossa empresa, aqui para Atlântica. E acontece, então assim, a Pronet foi decisiva na questão de fortalecer a minha mentalidade. Então eu já vinha com essa mentalidade empreendedora. O empreendedor tem risco, o empreendedor não tem segurança, né? Não tem o saláriozinho caindo ali no dia 5. Então eu já vinha com essa mentalidade. Porém, eu via também que esse sistema preparava, formatava. Só pra te cortar, você tá falando de risco, né? Eu gosto sempre de utilizar uma analogia, né? O empreendedor é tipo um passarinho, tá? Se você pudesse escolher, tá, viver dentro de uma gaiola, o alpiste, né, naquela gaiolinha lá de, sei lá, quantos por quanto ali, deve ser 20 por 20 ali. 2 palmos, 40 por 40 ali, né? Fica ali a sua vida inteira. Ou você está na natureza, qual você escolheria? Dentro, preso numa gaiola ou na natureza? Só que aí você fala assim, eu gostaria de estar livre. Mas o livre tem os seus riscos de alguém te caçar. Você precisa buscar a tua comida, você precisa correr seus riscos. E na gaiolinha, alguém vai te alimentar, todo dia você tem a aguinha, você tem o alpiste. Você não vai escolher, você não vai escolher. Você sempre vai ver a vida no quadrado. Uhum. E livre, você vai ver flores, vai ver a magia do mundo, vai ver o universo. Com a vida mais brilhante que você acha que vai viver. Então, assim, eu sempre gosto de utilizar isso, porque é a vida que você vivia, você estava dentro de uma gaiola. Perfeito. E de repente eu quero correr risco, eu quero me livrar disso. Você foi ver o que tem de bom. Perfeito. Perfeito. E aí na gaiola, o alpiste que vão te dar é o mais barato que tiver. Lembra disso. Assim como o salário que vão te pagar. Vão te pagar o menor salário que conseguirem. Entendeu? Bom, Luciano, então a Amway foi decisiva em relação a fortalecer a mentalidade de empreendedorismo, foi importantíssimo em relação a melhorar minha comunicação, meu relacionamento com as pessoas, porque eu não fui sempre assim não, como você está vendo aqui falante não, viu? Inclusive eu escolhi a odontologia também por isso, porque é uma profissão que você trabalha de óculos de proteção, máscara e que você não precisa conversar com o paciente, de preferência, não é? Entendeu? Eu não queria falar com ninguém, Luciano, eu não queria, sabe? Eu era tímida, eu tenho... Tem duas coisas que eu odeio em dentista.
Primeiro, aquele barulho. Não tem como tirar aquele barulhinho, não. Pô, aquilo irrita, né? E 2, quando ele começa a conversar com você daqui a pouco assim, ó. Você trabalha onde? Não é possível, cara. Exato. Então pra mim tava ótimo que eu não precisava conversar com ninguém. Então a Emo foi um grande desafio para mim. Então eu tive que ler bastante, eu escutava palestras motivacionais todos os dias. E também os eventos, Luciano. Os eventos foram fundamentais. Porque nós, como empreendedores de multinível, como qualquer pessoa que vende bolo de pote, que faz doce para fora, que faz salgado, sei lá, a pessoa fica ali no mundo dela, né? Sozinha, é meio que sozinho. Só que quando você vai para um evento da tua empresa, que você olha para o lado e fala, uau, olha quantos colegas de profissão eu tenho, olha quanta gente sonhadora como eu, olha quanta gente empreendedora, olha quanta gente que usa o mesmo perfume. Eu não sou a única louca que sou apaixonada por esse perfume, não. Não, olha quanta gente. Então ali você tem um fortalecimento, né, da crença, de que você não é maluca, de que sim, é possível. E você conhece pessoas que estão começando, que estão ainda de onde você saiu, e você consegue conhecer pessoas que já estão lá na frente, onde você quer chegar. Então, participar dos eventos também sempre foi fundamental. Então, esse modelo de negócio, para mim, ele foi completo. Tanto do ponto de vista de colocar na nossa vida produtos de alta qualidade, porque a gente que vem de uma origem humilde, a gente acostuma, Luciano, a chegar no mercado e procurar o mais barato, a procurar o que está em promoção. A gente começa, não é o que você mais gosta, é o que o seu bolso pode pagar. É o quanto menos você gastar, melhor. Então, quando você começa a colocar na tua vida produtos de excelente qualidade, como os nossos perfumes, como os nossos suplementos, como o nosso café pré-treino, como os produtos agora que a gente tem para casa, quando você começa a trazer produtos de boa qualidade para a tua vida, a tua autoestima melhora. A tua autoimagem projeta algo melhor. Você começa, peraí, olha só, eu também posso usar produtos bons. Eu mereço usar o que existe de melhor. Olha, então, o multinível, ele trabalha todas essas áreas, sabe? Tanto da parte financeira... E muda a frequência, né? A gente pensa que não, mas é frequência em todo momento. Quando você tá naquela frequência de escassez, buscando sempre mais barato, e você deixa de usufruir o que tem de melhor. E quando você começa a utilizar produtos de boa qualidade, tá? E que você merece isso, cara, as coisas começam a mudar ao seu redor, né? Exatamente. Então, eu despertei quando o Alexandre me apresentou essa oportunidade. Fez todo sentido, porque eu iria ter um bebê, então isso fez todo sentido para mim. Agora, Luciano, uma coisa que é muito importante deixar claro aqui, né? Vou falar uma coisa que geralmente as pessoas não contam, que é o seguinte. Antes da vida melhorar, ela vai piorar ainda, viu? Vai piorar um pouquinho. Porque da mesma maneira, Luciano, que para me formar em odontologia, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, chegava de madrugada em casa, você, que hoje em dia você está presa num serviço, num trabalho, num emprego, porque você precisa daquele salário para pagar sua... Se você quer se livrar dessa vida, se você quer ter uma vida mais própria, durante um tempo, você vai ter que dar um jeito de conciliar. Você vai ter que continuar no seu trabalho e vai ter que procurar tempo, caçar tempo para construir algo diferente. Para depois, então, você poder ter uma vida do jeito que você sonha. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, já entrando nesse tema, né, principal, Andréia. A gente vai falar sobre mulher, de fato. Né? Depois eu vou falar um pouco a diferença de homem e mulher, tá? Mas entrando nesse mercado, assim, o mercado empreendedor, em geral, né, você tem muitas formas de empreender. Por que você acredita que o marketing de rede, tá, é a melhor opção de tudo que tem a empreender? Claro que tem muitas coisas, mas é principalmente um dos melhores mercados para que a mulher possa empreender. Por que você acredita nisso? Tá, pelo seguinte, olha. Então a mulher, ou ela está trabalhando e o que ela recebe não é suficiente,
ou ela não consegue arrumar um emprego e ela precisa ficar em casa porque os filhos, um filho estuda de manhã, outro à tarde, ela tem que buscar na escola, um é pequeno, o outro é menor ainda. Então a mulher tem várias coisas que prende a mulher, que limita, certo? Por que eu vejo o multinível como uma excelente opção? Porque ela consegue fazer de casa, ela consegue conciliar, só que tem uma coisa, Luciano, ela precisa se organizar. A mulher, ela precisa entender que quando ela vem fazer multinível, não é que agora ela não está trabalhando, agora ela tem um negócio próprio. Mas em relação a outros tipos de empreendimento, eu vou te contar. Por exemplo, veio para minha equipe, tenho na minha equipe pessoas que faziam salgados, né, para festas. Então veja bem, para ela fazer salgado para festa, ela tinha que sair, ir num atacadista, fazer a compra, ter um estoque, que ela não vai comprar 1 quilo de farinha, ela tem que comprar bastante. Então tinha que ter um estoque. Aí ela tinha que fazer o negócio, gastava esse tempo de fazer. Aí tinha que usar o gás, a luz, tudo dela. E aí tinha que vender para depois receber e ficar com um lucro desse tamanho. Então, qualquer outro tipo de empreendimento, a pessoa vai ter que fazer um investimento que é muito maior do que dentro do multinível. Além de investir tempo e dinheiro. Então, qualquer coisa que a mulher vai empreender, ou o homem mesmo, qualquer coisa que for empreender, o investimento inicial que você vai fazer é enorme. Você dá um exemplo maravilhoso. Um exemplo da manicure. A manicure, para ela ser manicure, ela vai ter que fazer curso, ela vai ter que ter lugar para esterilizar o alicate, ela vai ter que ter vários alicates, ela vai ter que ter vários esmaltes, ela vai ter que comprar acetona de litro, ela vai ter que, né, comprar cadeira, comprar luz. Então tem um investimento inicial. Qualquer negócio, por menor que seja, o investimento inicial é muito maior do que começar a empreender aqui com a gente. Isso já é determinante. Então, isso e outra, dentro do nosso negócio, você não tem que se preocupar de sair para mandar... Você não vai mandar fazer o perfume, você não vai fazer o perfume já vem pronto. O protetor solar que todo mundo usa, ou deveria, já vem pronto. Sabe? O suplemento já vem pronto. Você não tem que se preocupar de mandar fazer, mandar embalar, mandar... Nada disso. Então... assim, falando, muita mulher às vezes tem medo de empreender, medo desse negócio. O que você falaria para a mulher que tem medo de conhecer esse modelo de negócio? Qual o risco que ela tem, de fato, tá? Fala um pouquinho para essa pessoa, essa mulher, de fato, assim, que ainda está com receio de iniciar esse modelo de negócio. Tá, olha, primeira coisa que eu quero que você saiba é que eu super entendo. Nossa, eu entendo as pessoas que têm medo de começar a empreender tanto no nosso segmento quanto em outro, porque nós não fomos educados para isso, Luciano. Não fomos. Em nenhum momento da nossa vida, da nossa infância, da nossa educação, da nossa cultura, nós fomos ensinados a... Quando você crescer, você quer ter o quê? Não, a gente sempre foi ensinando que você quer... eu quero ser professora. Eu quero ser astronauta. Eu quero ser médico. A gente nunca foi ensinado que você poderia ser um empresário, uma empresária. Nunca. Então eu entendo, porque está absolutamente fora do nosso radar. É uma ideia com a qual você tem que se acostumar, sabe? Então eu entendo esse medo. Porém, quando a pessoa se dá a oportunidade... Então, peraí, deixa eu ver isso aqui. Então, peraí, deixa eu ver. Quando a pessoa se dá a oportunidade de ouvir, de estudar, de analisar, ela vê que é um modelo de negócio excelente. Excelente. Porque você já tem tudo pronto. O que você vai usar de verdade é o seu tempo e os seus relacionamentos. Você não vai fazer um estoque de produtos, você não vai investir milhões, o que você vai fazer é usar o seu tempo e os seus relacionamentos. E outra, Luciano, quando eu comecei no multinível, acredito que você também, a vida era outra. Vamos combinar, Luciano? Meu Deus, era ligar pra pessoa, era encontrar a pessoa em casa, aí você liga, tá ocupado, aí a pessoa não chegou. Ai, desculpa. Aí, era outra vida. Hoje em dia, com as redes sociais,
Você consegue saber se a pessoa está online. Você não precisa saber se ela está ocupada. Ela está online. Hoje em dia você consegue se comunicar com as pessoas muito mais facilmente. Hoje em dia você não precisa ficar atrás das pessoas, indo lá descobrir se a pessoa está feliz com o trabalho, se a pessoa Você não precisa. Basta você entrar nas redes sociais da pessoa, que a pessoa está postando lá, né? Ai, não sei se é fim de ano ou fim do mundo. Não tenho nem roupa para isso. Então você consegue saber se a pessoa está feliz ou não apenas pelo que ela está postando, sabe? E esse mercado, ele é feito para as mulheres. As mulheres gostam de consumir. E uma coisa bacana que você falou, né? Quando você tem de bebê, né, uma criança, e com 4, 6 meses você tem que completamente abandonar, entre aspas, né? Deixar com a sua mãe, né? Com a avó, ou deixar na creche, né? Você cria aquele impacto emocional com o seu filho logo nos primeiros meses. E dentro desse negócio você consegue empreender. Então a mulher que está do outro lado aí, ela consegue fazer esse tipo de negócio em casa, tomar conta do filho, consegue prosperar. E aí eu pergunto, que geralmente a média salarial aí é em torno de R$2.000, R$2.500. Dá para ganhar R$2.500 em casa com esse modelo de negócio, André? Nossa, com certeza, com os pés nas costas, né? E mesmo assim, olha, eu vou fazer um contato para você aqui que eu converso com as meninas da minha equipe, né? Então eu gosto muito de alinhar as expectativas. Então eu gosto de conhecer a rotina delas. Então eu sei, por exemplo, que tem amiga minha aqui, tem gente da minha equipe aqui que, por exemplo, entra no trabalho meio-dia e sai às 6. Tá bom? Então eu sei que ela tem algum horário da manhã livre. Só que esse horário da manhã livre, Luciano, não é toda manhã. Eu sei que ela tem outras coisas. Então eu falo, olha, então a gente vai combinar o seguinte, ó, das 9 às 10h30 é só Atlântica Natural. Então, eu costumo falar, olha, é como se você tem que entender que ali é o seu negócio, é a tua loja, você tem que abrir das 9 às 10h30. Você não pode deixar a loja fechada, entendeu? Então, é alinhar as expectativas e determinar horários onde você vai sentar ali e ali você está trabalhando. Como se tivesse um chefe atrás de você te vigiando. Imagine do jeito que você quiser. Eu gostaria de entrar nesse tema, né, que eu vejo que não só a mulher como o homem tem um problema de organização na hora de trabalhar com multinível. Mas antes disso, de você responder essa pergunta, você que tem essa experiência ao longo desses anos, né, incrível, como faz para a pessoa, para ela escolher uma empresa? Se você pudesse botar assim, de 3 a 5 tópicos para a pessoa conhecer uma empresa ideal realmente para ela atuar, porque hoje a gente vê tanta empresa aí que não cumpre as promessas, não cumpre o plano de negócio, que fecha, ou seja, que tem suas dificuldades inteiras no mercado. Se você pudesse falar assim, em 3 a 5 passos para a pessoa escolher uma empresa legal para desenvolver, tá. O que você faltaria? Então, olha, ao longo desses anos de multinível, eu fiz, além de estar na rede por diversos anos, por muitos anos e com muitas empresas, eu também fiz parte do corporativo, dos bastidores, da parte de equipes, tá? Então eu conheço também os bastidores. E vou te contar, Luciano, hoje com toda certeza, nossa, com a paz no coração, eu digo que a Atlântica é a melhor oportunidade que temos no mercado hoje. Por quê? Primeiro, você tem que olhar, claro, uma empresa que você se identifique com os produtos, né? Eu não iria fazer um multinível de peça de carro. Entendo lhufas de carro, não me interessa se o freio é a lona, se o freio é a gás, se o freio... Não me interessa, sabe? Agora, então, a primeira coisa, você tem que se identificar com os produtos. Você usa produtos de beleza, cosméticos, você usa produtos de higiene pessoal, você tem que ser produtos que você usa todo dia, que você se apaixone. Primeira coisa, você se identificar com a linha de produtos, ok? E você ter tranquilidade, certeza de falar, olha, pode usar esse perfume aqui, olha, que eu garanto que você vai arrasar, você vai passar de manhã, de tarde você vai estar sentindo ainda. Então, primeira coisa é isso, é ter essa tranquilidade. Segundo, um plano de carreira sólido, em que a empresa sentou e falou, esse é o nosso plano de carreira. E aí você
você assinou, quando você entra lá, você dá um ok, não é? Então você deu um ok para aquele plano de carreira. E aquele plano de carreira que ele se mantenha. Estamos pedindo muito, Luciano? Não, né? Agora, eu já vi, gente, muito uma empresa recentemente, inclusive, um fuzuê, porque depois da empresa de alguns anos, que é a empresa com o mesmo plano, de repente ela reúne a liderança e fala, não, peraí, tem 2% aqui que a gente vai tirar da rede. Não, peraí. Eu nunca vi uma empresa reunir a liderança e falar assim, olha, gente, ao longo desses anos, nós crescemos muito. Então, agora nós estamos comprando muito mais dos nossos fornecedores. Portanto, agora nós temos negociações melhores com os nossos fornecedores, o que fez, então, com que a nossa margem de lucro fosse maior. Sendo assim, nós vamos aumentar a comissão na rede. Você já viu isso acontecer, Luciano? Nunca! É sempre para diminuir o bônus de quem traz faturamento para a rede. Pode ver, pode olhar. São raras as empresas que nunca mexeram no plano para alterar para o distribuidor. Isso é muito frustrante, muito. Sabe? De repente você está trabalhando mais para ganhar o mesmo. Na Atlântica Natural isso não acontece. A gente tem essa segurança, a gente tem essa solidez de que o plano que você vai assinar, de que o plano que você vai aderir, continua e vai continuar. Até porque o nosso presidente é um presidente que veio da rede. Ele é do multinível. Então ele entende o que é você ter uma equipe e depois você ter que explicar que agora você vai ter que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Então ele sabe o que é isso, e ele não proporciona isso pra gente. Então, eu vou te falar o que eu encontrei na Atlântica Natural. Produtos que eu me identifiquei, um plano de negócios, um plano de carreira que eu sei que é aquele, então eu sei o que eu tenho que fazer para alcançar o que eu quero alcançar. Ponto. Não terei surpresas. Outra coisa que eu encontrei aqui também, que é algo que é uma vibe, é uma energia, é uma bênção, é uma unção. Eu não sei nem que nome dá. Mas eu falo pra todo mundo, eu não sei, a Atlântica Natural tem um fermento, tem uma coisa, tem uma união entre os líderes, tem uma proximidade. Luciano, quando que em outra empresa um diamante, que é desse tamanhinho como eu, estaria tendo esse contato com o 01 da empresa, com o maior líder da empresa? Com você que é o meu líder, o meu guru, o meu mestre, meu divo, sabe? Isso em outras empresas existe uma distância muito grande, e aqui a gente tem uma proximidade, aqui a gente tem de verdade um trabalho em equipe, algo que encanta as pessoas, sabe? Então eu sei que você fala com pessoas da minha equipe que são bronze. Você não fala, não, você nunca virou para ninguém e falou assim, não, olha, procura e fala com a tua liderança. Não, você fala com todo mundo, e aqui a gente encontra isso. Outra coisa que eu encontrei aqui, que foi real, que é o seguinte: valorização da mulher. Em diversas empresas onde eu fui contratada para dar treinamento para as mulheres, Luciano, confesso para você que era muito fachada. Era tipo assim, só para calar a boca da rede. Porque quando eu ia tomar ações, eu falava, olha, eu quero... Isso aconteceu na empresa até que eu trabalhei com o Juliano. Falou, olha, eu quero fazer um e-book para a pessoa, quando ela iniciar, ela fazer aquele checklist. Eu quero fazer um e-book para quando a pessoa for cadastrar alguém, ela ter um manual de o que ela tem que fazer no acompanhamento. Era tudo assim, depois a gente faz. Não, ó, era tudo assim, era uma enrolação. Nunca era um olhar misógino mesmo. Nosso mercado é machista e sabemos disso e ponto, todo mundo sabe, o nosso Brasil é machista, né? E dentro das empresas de multinível eu encontrei muito isso. Tipo assim, pra que vai fazer isso pra mulherada? Não, deixa quieto. Aqui na Atlântica não. Aqui na Atlântica pode ver, toda semana tem uma mulher conduzindo a apresentação. Toda semana tem uma mulher dando treinamento. Coisa que você vai ver. Né? Oi? Tem
tem espaço para elas, né? Tem espaço. Porque no dia a dia, a gente sabe que o trabalho do homem, né? De ir, de liderar, de encontrar outros líderes, de ir para o palco, de incentivar, é fundamental. E a mulher, ela tem esse papel de conciliar casa, marido, filho, né? E, então, para a mulher é uma engrenagem diferente. Mas É quem... totalmente diferente. A gente precisa entender que homem e mulheres são totalmente diferentes, né? A função é totalmente diferente. As pessoas falam assim, a mulher é mais importante que o homem, não. Cada um tem a sua importância no universo, né? O homem tem sua importância, a mulher tem sua importância. E dentro do negócio também. E lidar com o homem é uma forma, lidar com a mulher é outra forma. Né? A mulher tem treinamento que se eu der para a mulher e der para o treinamento que às vezes eu dou para o homem e der para a mulher, acabou, porque no homem eu dou uns gritos, opa, a mulher não pode fazer isso. Eu tenho que dar jeito, né? E isso é muito bacana que você está falando, porque a gente precisa ter esse cuidado para o olhar feminino, porque as mulheres têm um potencial gigantesco. E olha quantas mulheres ainda não conhecem. Olha só que interessante. O mercado de venda direta, eu gostaria de entrar nesse tema, ele é maior parte é mulher. Natura, Avon, Jequiti e tal, a venda. Mas no mercado de multinível, o homem, ele traciona muito maior financeiramente. E eu queria te perguntar, por que você acredita que isso acontece no mercado de multinível? Por que a mulher não traciona tão bem? Ou seja, existe uma quantidade muito maior de mulheres aqui dentro, tá? Mas dentro do palco, em cima do palco, ainda existe tanta presença masculina, mas isso está mudando. E como fazer as mulheres entender que ela pode se empoderar, de ir para palco, de fechar seu diamante, fechar seu duplo, fechar seu imperial e realmente fazer o seu nome aqui dentro? Eu acredito que a Atlântica já está fazendo esse trabalho, sabe? A Atlântica já está mostrando mulheres. Rafaela Germano, Celi Santos, Mônica Braga, nossa, Geluana, muitas mulheres que têm espaço aqui. Então, quando a gente vê essas mulheres aparecendo, dando treinamento, mostrando plano, opa! Não é só homem que faz isso. Então, a primeira coisa é quando você vê isso acontecendo, já se conscientiza. Outra coisa, eu acredito nos treinamentos mesmo, nessas palestras, nessas lives que a gente faz, da mulher se conscientizar de que quando ela vem para uma empresa de multinível, muitas vezes perguntam, você está trabalhando com o quê? Eu não estou trabalhando agora, eu estou revendendo uns produtos. Não. A gente precisa conscientizar, educar essas mulheres de que agora ela tem um empreendimento, ela tem um negócio próprio, sabe? Então é muito dessa conscientização também. Até porque, Luciano, eu acho que o nosso negócio, ele é muito de generosidade e a mulher é generosa. Só pegando esse fio que você falou, que isso é muito importante, é que eu vejo ainda as mulheres, assim, por ela estar com o mercado de vida direta, como Natura, Avon, e ela, eu tô vendendo um produtinho, eu tô isso aqui. Eu acho que ainda a mentalidade das mulheres, você pode me corrigir, tá? Porque você, assim, eu ainda vejo que a mentalidade de muitas mulheres é a seguinte, como esse mercado da venda direta lá de Avon, Natura, a pessoa fica assim, eu tô vendendo um produtinho, tô aqui, ganhando não sei o quê. Aí a pessoa pergunta assim, você trabalha com o quê? Eu sou desempregada. E aí ela entra no mercado de multinível, que é um mercado gigantesco, bilionário, mercado que as pessoas ganham 40, 50, 100 mil. E ela leva essa mentalidade ainda. Você acredita que é isso? A pessoa fala assim, eu tenho um negocinho aqui, eu tô desempregada. Como mudar isso, de fato, Andréa? Olha, a pessoa precisa estar junto com a gente, ela precisa estar conectada no nosso sistema, Luciano. Aqui na Atlântica nós temos esse sistema que é criado, feito, que eu acho que é perfeito para fazer com que a mulher desperte para isso. Então nós temos o café da manhã toda segunda-feira, essa live que a gente tá aqui, que já conecta a gente, já faz a gente começar a semana, opa, que eu tenho um negócio, essa semana vamos faturar, quanto que eu vou faturar essa semana, quantas pessoas eu vou recrutar, com quem, cadê minha lista, com quem que eu vou falar hoje. Então assim, eu acho que esse sistema já é muito bom, todas as noites estarmos juntos, toda terça-feira treinamento de produto, todo sábado live para quem está começando no negócio. Então eu acho que estar conectado com a gente, que já temos essa experiência, é o que faz toda a diferença.
toda a diferença. Então, para mulher que está começando, para mulher que ainda tem essa mentalidade que acha que aqui é só para você ganhar uns R$2.000 a mais, você precisa despertar para esse modelo de negócio, conhecer a fundo esse modelo de negócio. Sabe? Para então você ser profissional de verdade. Porque você não precisa ter habilidades especiais, você não precisa ter talentos especiais, nada. Você precisa estar de verdade consciente do tamanho do negócio que você tem em mãos. Porque, de verdade, a gente encontra muitas pessoas que pensam que é só um negocinho, e não é. Que legal. Ó, eu gostei da tua ideia de montar um e-book. Ó, quem gostou aí de montar um e-book no passo a passo pra mulher? Vamos montar logo pra todo mundo, né? Mas pra mulher. Tá? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A mulher que tá aí agora, meio perdida, ou já tá aqui dentro, mas não sabe, ou então que tá, ou seja, que vai entrar agora, ou que tá entrando. Se você pudesse falar assim, ó, hoje, 5 passos, eu sei que tem mais, né, gente? Mas 5 principais passos pra pessoa começar a ter uma direção de sucesso, a se organizar e falar assim, cara, eu vou entrar no trilho do sucesso. O que você poderia dar como dica, assim, 5 passos principais? Tá. Primeira coisa, Luciano, é que o nosso negócio, ele é interno, ele é mental, né? Então, para você que tá começando hoje, que tá no negócio, você que já não importa. Primeira coisa que você tem que parar e pensar de verdade, principalmente nessa época, estamos no final do ano, uma época excelente para você fazer isso. Pega um papel e uma caneta e escreve. Se você não tivesse problema de dinheiro nenhum, você tem milhões na conta. Você não tem problema de saúde, você não tem problema de tempo, o que você faria? Como seria o seu dia ideal? Que quarto você acordaria? Como seria a sua cozinha? Em que bairro você moraria? Como seria a sua vida? Que roupas você usaria? O que você iria para academia? Você iria para praia? Você iria visitar a tua família? Você iria ser voluntária numa ONG? Não importa. O que você iria fazer na sua vida se você não tivesse problema de tempo nem de dinheiro? O que você queria de verdade fazer? Vou te falar, Lúcia, na minha primeira lista, daquela lista lá no que eu fiz em 97, uma das coisas que eu escrevi foi ter dinheiro para assistir a peças de teatro e shows. Eu lembro exatamente. Por quê? Porque eu lembro que eu era dentista, trabalhava de segunda a sábado, mas eu não tinha dinheiro para ir numa peça de teatro. E eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei muito de teatro, de balé, de ópera, de tudo que você puder imaginar, de rock, de tudo. Mas não tinha dinheiro. Como que eu ia pagar um ingresso se fosse R$50? Não podia. E Luciano, foi o fato de escrever o que eu queria para minha vida que fez com que eu assisti show do Queen ao vivo, que eu já assisti as melhores shows em Londres, eu fui assistir Os Miseráveis em Londres, Les Miserables, que eu já fui assistir as peças, imagina, eu fui a jogos de basquete no Madison Square Garden. No meu aniversário em 2019, eu fui no show da Ivete Sangalo em Nova York. Que eu fui assim assistir shows, espetáculos do Cirque du Soleil inúmeras vezes. Que eu fui assistir os melhores shows de mágica, com os melhores mágicos do mundo em Las Vegas. Se eu não tivesse escrito que aquilo de verdade era importante para mim, eu tenho consciência de que eu nunca teria conseguido. Eu escrevi que eu queria ser presente na vida dos meus filhos. Então, hoje, a coisa importantíssima é que você se lembre do que é importante lá para tua essência, do que de verdade te faz feliz de verdade. É o que você iria comer, os restaurantes que você iria frequentar, as pessoas que você iria ajudar, sabe? Isso de verdade. Escreva, se recorde, se lembre do que de verdade é importante para você, sabe? Então, isso é o mais importante, Luciana, é começar a isso, tá bom? Então, vamos organizar. Então, o primeiro passo é você pegar assim, se você tivesse tempo e dinheiro suficiente, o que você realizaria na sua vida? Um guarda-roupa melhor, uma casa melhor, viagem, ou seja, você fazer essa pergunta e escrever. Escrever é importante ou só... Luciano, existe uma mágica, um mistério, uma energia, uma coisa assim, de que quando você realmente escreve,
quando você tira do papel. Isso tem a ver com neurociência, com neuroplasticidade. Você cria um caminho neural. Você deixa ali uma marquinha no teu cérebro. Quando você só pensa, some, ó, sumiu. Agora, quando você escreve, você está formalizando, como se fosse um contrato com Deus, como se fosse um pedido para o Papai Noel. Quando você escreve, algo mágico acontece na tua cabeça, que aquilo... Gostei desse negócio, é um contrato, né? Você tem um contrato, até assina, né? Ó, vou assinar aqui, né? Isso, é formalizado. Então, eu tenho certeza que isso aconteceu. Segunda coisa, Luciano, é você assumir compromissos. Isso que você quer, que agora você sabe, é isso que vai me fazer feliz. É eu acordar e ter um café da manhã com frutas frescas. É eu acordar e saber que minhas contas estão todas em débito automático. É eu saber que se aparecer um show do Guns, como a Rafaela me convidou, né? Que se eu quiser, eu vou. Sabe, amo carnaval, Luciano, amo carnaval. Eu já estive 3 vezes na Sapucaí e as 3 vezes de camarote, porque me poupe, não sou mulher de ficar em arquibancada, dá licença. Eu quero ir, mas eu quero de camarote, eu quero ir no show do Corinthians, eu quero ir no jogo do Corinthians, eu quero ir no camarote, entendeu? Então, quando você começa a ter os seus sonhos, a ter a sua vida determinada ali, o que você quer realmente, ali você vai ter que assumir alguns compromissos. Tá, mas o que você está disposta a fazer para isso? Deixa eu só interromper, ele está falando de sonhos ainda, né? Gente, ó, a gente já tá acabando, tá? Mas eu tenho uma pergunta chave pra você. Você não vai me escapar dessa pergunta. Olha só que eu fiz esse negócio lá no seminário do Rio de Janeiro, né? No treinamento do Rio de Janeiro, junto com o Wagner Dias, tá? E foi muito bacana, tá? A gente pegou uma cartinha, essa dinâmica, perdão, tava na minha cabeça, tá? A gente pegou uma cartinha e escreveu, tá? A carta, o que você gostaria de realizar em 2026. Fechar essa caixinha, selar ela e colocar ela, e não abrir mais. Não, então pode fazer isso com a gente, ó. Não abrir mais essa cartinha e deixar ela em um local que você sempre vai enxergar ela. E chegar em dezembro de 2026, você abrir ela e o que você conquistou. Vou falar uma coisa, toda vez que você vê essa carta todos os dias, você vai bater na mente assim, preciso realizar. Deixa ali na gaveta de cueca, de calcinha, né? Que você vai abrir todo dia e saber que ela tá ali, ó. Você vê ela todo dia. Então, ela tá ali, ó, ela tá ali. Isso, Luciano. Então você ter isso. Então, rapidinho. Então, sonhos aí compromisso. Compromisso. Você criar um compromisso com aquilo, pode prosseguir. Isso, é o compromisso com aquilo. O que você vai estar disposto? Porque não vai cair do céu. Para você sair da vida que você tá hoje, para aquela vida que você escreveu nessa carta, alguma coisa diferente você vai ter que fazer. Escreve isso, ó. As coisas não mudam. Nós mudamos as coisas. Então você vai ter que fazer alguma mudança. Talvez acordar 1 hora mais cedo, não sei. Talvez dormir 1 hora mais tarde. De repente você não faz vídeo pra internet. Talvez vai ter que começar a fazer. Talvez você não mande mensagem pra ninguém lá no seu WhatsApp. Talvez você vai ter que começar a mandar. Talvez você não se apresente para as pessoas como uma empreendedora. E agora você vai ter que se apresentar. Olha, eu sou Andréa do Vale, eu sou líder de expansão, eu sou líder de equipe de uma empresa de cosméticos e suplementos. Você vai ter que assumir essa nova identidade, de se apresentar sempre. Não, eu tenho um negócio, eu sou representante de uma empresa de cosméticos e produtos naturais. Então você vai ter que fazer algumas mudanças na sua vida. Pode ver, não são mudanças radicais. Sabe? Você vai ter que fazer pequenas mudanças, mas vai ter que assumir esses compromissos. Assumir o compromisso de qualquer hora. Vai ser das 8 às 10, das 10 às 11, não importa. Vai ser na parte da tarde, mas que quando você sentar para trabalhar, que ali você esteja trabalhando no seu negócio. Então, se organizar para isso. Sabe? Então, é isso, Luciano. Primeira coisa, decidir realmente qual é o estilo de vida que você quer e assumir compromissos. E assumir compromissos com esse negócio, ai, gente, é uma delícia. É uma delícia. Porque é aprender, é desenvolver a sua mentalidade. Com os seus sonhos, né? Isso. Com o que você botou ali, cara, eu quero ter essa vida, que estilo de vida, eu quero viajar, eu quero me alimentar melhor, eu quero uma casa melhor. E aí você tem um compromisso com isso, você casa isso, né? Isso. Então, olha, uma coisa, estar próximo de pessoas como você.
Então, Luciano, esses dias você marcou um treinamento às 7 da noite. Falei, opa, não importa, eu já falei, olha, desculpa, eu tinha marcado uma reunião com você às 7 da noite, não vai dar, surgiu um negócio mais importante. Aí você mudou para as 2 da tarde. Não tem problema, melhora. Olha, não vai dar, às 2 horas da tarde, vou ter uma reunião com o 01 da empresa, obrigada, desculpa. Então, você estabelecer prioridades. E entre essas prioridades é colar em quem está onde você quer chegar. Você quer ter liberdade financeira, independência financeira, você quer fazer viagens internacionais, você quer ter mais dinheiro do que você consegue gastar, você precisa fazer algumas mudanças. Tá bom? Então, isso, ponto. Usar vamos fazer um e-book, hein? Olha. Vamos tentar juntos aí para montar um e-book, um passo a passo aí. Eu tenho também uma apostila que eu fazia um curso de liderança, e aí tinha um passo a passo. O cara tinha que montar o sonho dele, tinha que fazer a lista de nome dele. Eu vou resgatar essa apostila, a gente vai juntar e vai fazer uma coisa bacana. Deixa eu ver se tá acabando. E aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de encerrar. Dentro do multinível, Andréia, quais foram as conquistas que você já teve mesmo? Você já falou de algumas viagens. Quais foram as conquistas que você já teve ao longo do tempo dentro desse modelo de negócio que é o marketing de rede? Tá. Olha, eu vou começar pelo grau de importância, tá bom? Eu acho que o mais importante que eu fiz, que o marketing multinível me proporcionou, foi eu criar os meus filhos com uma mentalidade empreendedora, com uma mentalidade de ter as prioridades no lugar certo, e essa coisa de ser empreendedor, de ir à frente, de fazer, de enfrentar, de se expor, de buscar e vencer barreiras. Então, o que eu mais consegui foram os meus filhos. Os meus 2 filhos, Luciano, é o meu maior legado, o meu maior orgulho. Porque eles cresceram me vendo sempre com um livro na mão. Eles sempre me viram participando de eventos. Eles sempre me viram conciliando, né, sabendo que é importante. Então, meus 2 filhos, eu tenho um filho que foi para os Estados Unidos com 16 anos, só eu sei o quanto isso me doeu, mas hoje hoje meu filho é um empresário, ele tem 28 anos e é um empresário em Orlando, bem sucedido, dono de uma escola de futebol para crianças, que tem várias filiais, e tão jovem, mas empreendedor, vai, faz, acontece, quando dá errado, faz parte do jogo. Então, isso. Meu segundo filho, ele não quis fazer faculdade. Meu segundo filho, ele é um dos maiores mestres de xadrez do Brasil. Inclusive, ontem teve o torneio brasileiro e ele perdeu para o número 1, porém garantiu vaga para as Olimpíadas. Então, olha só, um filho que ele sempre teve. Então, meus filhos sempre tiveram poder de escolha. Isso foi o que o multinível deu, sabe? Poder de escolha. Eu nunca precisava falar para os meus filhos, não, esse tênis não, esse é muito caro. Deus me livre se eu precisasse falar para os meus filhos, não, isso é muito caro. Nunca cheguei no restaurante com os meus filhos e eles, mãe, posso pedir outro suco? Claro! Posso pedir mais um? Pode. Pode pedir sobremesa? Pode. Porque eu lembro, Luciano, de ir com a minha mãe no mercado e minha mãe ter que levar as crianças porque não tinha com quem deixar, e ela, não, isso a gente não vai levar, e tirar as coisas do carrinho. Isso era uma dor que eu lembro de ver nos olhos da minha mãe e que eu definitivamente eu não queria passar e nem que meus filhos vissem eu passando. Então, acho que foi isso. Fora isso, eu conquistei independência financeira, eu consegui construir patrimônio. Então, eu nunca fui de ostentar, Então, eu sempre sempre gastei menos do que eu ganhei. Então, com isso, eu consegui construir patrimônio de que se eu não trabalhar, eu vivo, tá bom? Eu vivo. Ah, vou viver como bilionária? Não, mas eu vivo bem, tá bom? E aí os sonhos da minha lista, sabe? Que foi, eu conheço
quase toda a Europa, de Portugal até a Suíça, só pulei a Alemanha, mas de Portugal até a Suíça, conheço Portugal, Espanha, Inglaterra, já estive várias vezes, na Suíça, que mais, gente? França, várias vezes, Estados Unidos, conheço vários estados dos Estados Unidos, América Latina, do México para baixo, pode falar aí, ó, México, República Dominicana, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, no Brasil quase todinho. Então essa vida, o que o multinível me deu, foi uma vida da qual eu olho e falo, uau, que delícia! Eu trabalhei como gente grande, porque a gente trabalha, Luciano, vamos combinar? A gente trabalha. Porém, esse trabalho nos dá resultados que nenhum outro dá. Nenhum outro te dá a possibilidade de você ver teus filhos crescer e acompanhar. Nenhum outro te dá a possibilidade de você ter educação financeira para você construir um patrimônio. Nenhum outro negócio te dá amigos que tem essa vibe de torcer por você, essa energia de ter amigos que vão ficar felizes quando você cresce, que vão te ajudar se você desanimar. Não existe. Aqui a gente tem essa energia, essa colaboração. Sabe, o multinível te dá essa possibilidade de você ter uma vida da qual você vai olhar para trás e vai se orgulhar. Que legal. Que legal. Eu tenho mais duas perguntas aqui, bem rápidas, que a live tá gostosa. Hoje, quando a live tá gostosa, vai embora, né? Primeiro, o que você imagina dentro da Atlântica Natural, dentro do multinível no Brasil, nos próximos anos? Essa pergunta. Tá. A Atlântica Natural, nós temos um presidente que ele é muito comprometido com a rede, muito comprometido. A gente percebe isso nas ações dele, né? Então ele está presente com a gente toda semana. Isso não existe, viu, Luciano? Presidente que abre live toda semana, não existe, sabe? Então ele tem essa proximidade, ele tem essa conexão com a rede. Então eu sei que ele está sempre ligado. E o nosso presidente, ele tem essa visão de que produtos e agora essa veia que nós estamos abrindo de serviços, que também é magnífica. Sabe? Então, o que eu vejo para a Atlântica Natural em 2026 e mais ainda em 2027 é uma maturidade. É uma maturidade em relação ao posicionamento dos distribuidores. O que eu vejo? Que nós teremos equipes, grandes equipes, que vão trabalhar focada na área de serviços. Sabe? Eu vejo pessoas que vão se dedicar somente a trabalhar com TV a cabo, porque todo dia as pessoas estão assinando TV a cabo, né? E vão assinar com a gente. Todos os dias as pessoas estão comprando um chip para o celular, senão a gente não veria a propaganda da Claro, da Vivo, da TIM todo dia na televisão. Então todos os dias as pessoas estão comprando chip, estão mudando de plano. Então eu vejo equipes focadas em determinadas áreas, eu vejo equipes que vão focar nos produtos ozonizados, mas eu vejo essa maturidade de entender que, e aqui a gente faz tudo. Não, eu percebo isso, sabe? Eu vejo que nós teremos equipes focadas e que isso vai trazer uma prosperidade muito grande. Eu vejo que nós teremos um profissionalismo muito maior. Entenda que nós estamos só começando. Nós temos agora para 2026 a promessa do Juliano de que nós teremos um sistema formatado parecido com a Pronet, que indubitavelmente foi a maior escola, a maior universidade de multinível. Então eu vejo isso, sabe? Um maior profissionalismo e segmentação. Andréia, antes de encerrar, fazer a pergunta final, um homem e a mulher é diferente, mas eu ainda vejo que muito homem atrapalha também a mulher em casa. Se você pudesse dar um recado para esse homem que atrapalha um pouco a sua mulher, de se libertar, o que você poderia dar aí, né? Esse recado para esse homem, para deixar sua mulher brilhar. Deixa eu ver se eu tenho. Olha, Luciano, deixa eu contar, viu? Deixa eu respirar primeiro aqui, ó. Então, Luciano, olha, graças a eu fiz o meu papel de mãe, tá? Então, os meus filhos, eles sabem que dentro de uma casa
O serviço da casa não é da mulher. Quem limpa a casa é quem mora nela. Responsável por cuidar da casa é quem mora nela. É só a mãe que mora na casa? É só a esposa que mora na casa? Não. Então, todo mundo suja, todo mundo limpa. Eu acho que isso, meu Deus do céu, já vai para um marido que é inteligente, ele já vai ter essa atitude. Ah, mas eu não gosto. Então, você contrata uma faxineira, você contrata uma empregada, querido. Porque o homem brasileiro, quando ele casa, ele acha que ele mudou de mãe. E a gente precisa mudar essa mentalidade. Se você quer ter um negócio bem sucedido, trate a sua esposa como sócia. Não como tua secretária, não como a tua empregada. Você quer ficar milionário nesse negócio? Deixe a sua mulher usar todo o potencial que ela tem. Tanto de comunicação, tanto de ensinar, porque mulher é muito boa para ensinar, Luciano. Pode ver, quando você estudou, você teve mais professores ou mais professoras? Professoras. Mulher é educadora, né? Mulher é educadora. Mulher é generosa. Se alguém parar do lado da mulher e falar assim, eu tô apertada de grana, esse ano eu não vou conseguir comprar presente de Natal para todos os meus netos como eu gostaria, para os meus filhos como eu gostaria. Essa mulher, se ela estiver fortalecida emocionalmente, se ela estiver treinada como ela deveria, ela vai ter capacidade de virar para essa pessoa e falar, olha, tô vendo que você tá apertada, que você gostaria de ter mais dinheiro e não tem. Você estaria disposta a ouvir uma alternativa para isso? Sabe? Então, essa mulher precisa sentir segurança nisso. E o que o homem pode fazer? O homem pode colaborar ou assumir, não é nem colaborar, né, gente? É assumir o seu papel dentro de casa como também organizador da casa, não deixar só a mulher sobrecarregada, tá bom? Ajudar também com os filhos, porque muitas vezes o homem fala, mas eu vou buscar as crianças na escola. Vai buscar a criança na escola, mas quem olha a agenda, quem vê se tem recado, quem vê o calendário de provas, quem vê se vai ter festinhas, tem que levar doce ou salgado, tudo isso é a mulher. Então, a vida da mulher é muito mais sobrecarregada. O homem que for inteligente, ele vai entender que ele tem uma sócia dentro de casa. Agora, um recado direto e objetivo para mulher. Mulher, você que quer de verdade uma vida de sonho, uma vida sem restrição, uma vida onde você viva de acordo com os seus valores, de acordo com o seu íntimo, com a sua intuição. Se dê a oportunidade de conhecer a Atlântica Natural. Porque a Atlântica Natural, atualmente e para os próximos 5, 10 anos, será a melhor e maior oportunidade de empreendedorismo, de liberdade, de independência financeira, de vida de sonhos que você pode se deparar. Se você quer de verdade uma vida da qual você se orgulhe, uma vida da qual sua família olhe para você e fala, olha, palmas, da qual teus filhos olhem para você e fala, mãe, tenho muito orgulho de você, sabe? É esse negócio. Venha conhecer a Atlântica Natural. Gente, printa essa tela, marque, eu gostaria que você botasse, se inscrevesse aí, Andréia, o seu Instagram, seguem a Andréia. Eu tô aí, Andréia do Vale, não é difícil não. Se alguém conseguir digitar aí o Instagram da Andréia, marca aí, por gentileza. Então printa, marca, ela pode me marcar também, marque bastante lá essa live, quem gostou. E só para encerrar, tá? De forma objetiva, 5 produtos da Atlântica Natural que você é apaixonado. Tem que ser só 5, tá? 5 produtos aí que você vai falar, isso aqui não posso faltar de jeito nenhum. Fala pra mim. Primeiro, o protetor solar fator 60, tá? Isso aqui, mulher, é todos os dias. Escovei os dentes, eu passo isso aqui. Ponto. Claro, o creme dental tá lá no banheiro, obviamente, ozonizado, sem flúor. Eu sou dentista, então eu tenho que te dizer, pra saúde do teu filho, o creme dental ozonizado e sem flúor, sem parabeno, tá? Os perfumes sensacionais. Sou apaixonada pelo café pré-treino. Amo o café pré-treino. Que mais? Eu adoro aquele negócio de lavar o rosto que tem a esponjinha.
O sabonete de banho, que delícia, que perfume chique, que perfume... Ai, o glamour, a riqueza, adoro. Que mais? Eu tomo, por exemplo, o mais leve, que é pra tirar aquela vontade de comer doce, sabe? Eu tomo o mais leve sempre. O chá de gengibre... Luciano, só 5 não dá. Muito, né? Não dá. Difícil. Que show. Andréia, muito obrigado pela sua participação. A live foi um sucesso. Nossa. Se você gostou, manda essa live para todo mundo, vai ficar gravada. Tá? Eu gostaria que você desse só suas considerações finais. A gente vai deixar aqui, para todo mundo escrever no final, a gente vai botar uma frase. A mulher é... Aí você bota a frase que você quiser, né? Aí eu vou botar lá, a mulher é tudo de bom, a mulher é linda, a mulher é maravilhosa. É sobre mulher. A mulher é... Mas antes disso... Dá uma consideração final, por gentileza, aí, pra gente encerrar essa live que chegamos ao final. Olha, que eu quero te fazer um convite a você voltar a sonhar. Que quando você veja coisas boas, coisas bonitas, coisas caras, coisas lindas, coisas que você imagine você também vivendo isso. Que não se permita de forma alguma pensar assim, isso não é pra mim, de forma alguma. Eu gostaria que você se lembrasse agora na época do Natal, né? Que Deus enviou seu Filho para lembrar o quanto Ele nos ama. Que Deus enviou seu Filho para nos lembrar que nós somos filhos e filhas do Rei. Então nós merecemos vida de rainha, vida de princesa. Que você nasceu para isso. Que você volte ou que você resgate os teus sonhos, aqueles que ficaram lá no fundo do baú, lá na gavetinha da infância, que você resgate esses sonhos e que se veja vivendo esses sonhos, porque agora você tem uma oportunidade. Muitas vezes, quando a gente sonha com uma vida melhor, a gente imagina, mas como que eu vou conseguir isso? Como? Como que eu vou conseguir morar numa casa daquelas? Como que eu vou conseguir ter um carro daquele? Como que eu vou conseguir pagar aquela escola para os meus filhos? Agora você não precisa mais fazer essa pergunta, porque agora você tem a Atlântica Natural na tua vida. Um negócio que pode te dar o dinheiro e o estilo de vida que você sonha. Então, de verdade, essa é o meu convite para você. Aproveite agora o final de ano e se dê esse presente de Natal. Escreva essa carta. Escreva essa carta para 2026, já comemorando tudo que você conquistou. Escreve ali essa carta com os teus sonhos, com tudo que você quer viver em 2026 e deixa lá guardadinha na gaveta. Porque você vai realizar, porque agora você encontrou o veículo, você encontrou a ferramenta, você encontrou um negócio que vai proporcionar isso para a tua vida. Amém. Obrigado, Andréia. Então, mais uma vez, gente, segue a Andréia, printa a tela, marca a Andréia bastante. Quero ver quem vai mais marcar a Andréia lá, tá? E bota uma frase, a frase mais criativa que vai ficar lá, a partir de agora, a frase mais criativa, eu vou dar um presente, hein? Acho que eu vou dar esse e-book que a gente vai montar, tá? Então, a mulher aí você bota, mulher maravilhosa, mulher, sabe? Bota lá uma frase que você acha, o que representa você, que representa a mulher. Todo mundo tem uma mulher na sua vida, né? Eu sou homem, mas eu tenho várias mulheres, eu tenho filha, eu tenho esposa, eu tenho mãe. Então, o que a mulher é? Muito obrigado, que Deus abençoe todos, estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau.